Se você tem mais de 60 anos, eu preciso te fazer uma pergunta antes de qualquer outra coisa. Você já reparou que hoje, para levantar de uma cadeira baixa ou subir uma escada, seu corpo pede um esforço que há 10 anos ele nem sentia? Isso não é coisa da idade. Isso tem nome, tem explicação científica e, o mais importante, tem solução. E essa solução começa muito antes do que você imagina. Começa na sua primeira refeição do dia. Hoje eu vou te mostrar 3 alimentos que, juntos, fazem parte de uma das estratégias mais estudadas no mundo todo para manter as pernas fortes, firmes e capazes de te levar aonde você quiser, mesmo depois dos 80 anos. Um deles é simples, está na sua cozinha agora, mas quase ninguém sabe prepará-lo do jeito certo. E é sobre ele que eu vou guardar o segredo mais poderoso para o final do vídeo. Fica comigo até lá, porque essa parte muda tudo. E antes de começar, me conta uma coisa nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo agora? Pode ser a cidade, pode ser da cozinha, da sala, do sofá depois do almoço. Eu quero saber quem está do outro lado da tela comigo hoje. Antes de te mostrar os alimentos, você precisa entender uma coisa que os médicos chamam de sarcopenia, que é só um nome bonito para um processo bem simples. A partir dos 50, 60 anos, o corpo começa a perder massa muscular numa velocidade que a alimentação de antigamente não consegue mais compensar. E repara numa coisa curiosa: esse processo não afeta o corpo inteiro do mesmo jeito. Ele bate primeiro e mais forte exatamente nas pernas, nas coxas, nos glúteos, nas panturrilhas. Não é acaso. São os maiores grupos musculares do corpo e são justamente os que garantem o equilíbrio, a estabilidade, a capacidade de você caminhar sem medo de cair. Por isso que muita gente na sua idade sente que as pernas não obedecem mais como antes. Não é falta de força de vontade, é biologia. E biologia a gente entende, e a gente trabalha a favor dela. A boa notícia é que o corpo, mesmo depois dos 60, 70, 80 anos, continua respondendo aos estímulos certos. Existe uma linha de pesquisa chamada resistência anabólica, que mostra exatamente isso. Com a idade, o músculo fica mais preguiçoso para usar a proteína que a gente come, mas ele não perde a capacidade. Ele só precisa de um empurrão maior. E é exatamente aí que entra o primeiro alimento de hoje. O primeiro alimento é velho conhecido, o ovo. Mas eu aposto que você não sabe o motivo real pelo qual ele é tão importante depois dos 60. E não tem nada a ver só com ter proteína. Dentro da proteína do ovo, existe um aminoácido chamado leucina. E a leucina funciona como uma chave. Não adianta o músculo ter todo o material de construção se ninguém vira a chave para começar a obra. É isso que a leucina faz. Ela é o sinal químico que diz para o corpo: agora é hora de construir músculo. E aqui está o detalhe que pouquíssimo canal de saúde te conta. Pesquisadores descobriram que, com a idade, o corpo passa a precisar de uma quantidade maior de leucina para disparar esse sinal. É como se a fechadura ficasse mais dura e precisasse de uma chave mais forte para girar. Um estudo publicado no American Journal of Physiology mostrou exatamente isso. Idosos precisam de uma proporção maior de leucina no aminoácido consumido para estimular a síntese de proteína muscular comparado com pessoas mais jovens. E tem mais um detalhe interessante. Pesquisas comparando o ovo inteiro com apenas a clara mostraram que o ovo completo, com a gema, estimula mais a construção muscular do que a clara isolada, mesmo quando a quantidade de leucina no sangue é parecida. Isso acontece porque o alimento inteiro, com toda a sua estrutura, parece funcionar melhor do que os nutrientes isolados. A natureza, nesse caso, é mais esperta que o suplemento. Então guarda essa primeira peça. O café da manhã precisa ter uma boa dose de proteína completa, de preferência ovo inteiro, porque é isso que acorda a musculatura da perna logo cedo. E não à noite, quando você já gastou o dia inteiro sem construir nada. Se você já sentiu esse cansaço nas pernas ao subir escada ou levantar da cadeira, deixa um "eu sinto isso" aqui nos comentários. Eu quero ver quantas pessoas passam pela mesma coisa que você. Porque acredite, você não está sozinho nisso. O segundo alimento é a beterraba. E aqui eu preciso te explicar uma coisa que muda completamente a forma como você vai olhar para essa raiz roxa que talvez você só coma em salada, de vez em quando.
Pensa assim: não adianta o músculo estar pronto para trabalhar se o sangue não chega até ele com força suficiente. E é exatamente isso que acontece com o envelhecimento. Os vasos sanguíneos perdem parte da elasticidade e a circulação para as pernas fica mais lenta, mais fraca. É por isso que muita gente sente as pernas pesadas, né, dormentes ou cansa rápido numa caminhada curta. A beterraba é riquíssima em nitrato natural. E o nitrato, dentro do corpo, se transforma em óxido nítrico, uma substância que literalmente relaxa e dilata os vasos sanguíneos, facilitando a passagem do sangue. É o mesmo mecanismo, aliás, que muitos remédios para pressão tentam imitar. E o interessante é que isso não é teoria. Existem estudos clínicos, feitos especificamente com pessoas mais velhas, medindo esse efeito. Um estudo publicado no European Journal of Translational Myology testou suco concentrado de beterraba em mulheres de 70 a 80 anos e observou melhora no desempenho físico e funcional depois da ingestão. Outro estudo, com idosos entre 60 e 80 anos, mostrou que o gel de beterraba melhorava a oxigenação muscular e reduzia a queda de força depois do esforço, comparado com quem tomou o placebo. E uma pesquisa publicada no Journal of Gerontology investigou justamente a relação entre dose de nitrato e força de contração muscular em pessoas mais velhas. Ou seja, quando a ciência olha para a beterraba, ela não está olhando para uma verdurinha saudável qualquer. Está olhando para uma das poucas substâncias naturais capazes de melhorar, de forma mensurável, a circulação e a resposta muscular das pernas em pessoas na sua faixa etária. E o jeito mais eficiente de consumir não é cozida por meia hora, porque parte do nitrato se perde no calor prolongado. O ideal é ralada crua numa salada, batida em suco ou levemente refogada, e de preferência pela manhã, porque o efeito no fluxo sanguíneo começa em poucas horas e pode te ajudar durante o dia inteiro, inclusive na hora de caminhar. Escreve aqui embaixo: você tem o costume de comer beterraba ou ela é aquele alimento que fica esquecido na gaveta da geladeira? Sem julgamento, eu só quero saber a real. Agora presta atenção, porque essa parte é a que eu mais recebo pergunta nos comentários de outros vídeos, porque separados, o ovo e a beterraba já fazem diferença. Mas existe um terceiro alimento que funciona como a base que sustenta os outros dois, e sem ele, uma boa parte do potencial dos dois primeiros se perde. Esse terceiro alimento é um mingau, mas não qualquer mingau, é um mingau específico, preparado de um jeito que muita gente faz errado. E quando eu te explicar o motivo científico por trás dele, você vai entender por que eu disse lá no começo que ele é o mais poderoso dos três. O terceiro alimento é o mingau de aveia, mas o mingau de aveia feito da forma certa, e eu já te explico a diferença. A aveia tem uma fibra chamada beta-glucana, e o papel dela é duplo. Primeiro, uma meta-análise reunindo 13 estudos clínicos, publicada em periódico científico, confirmou que a beta-glucana da aveia reduz de forma consistente o colesterol total e o colesterol LDL, aquele que entope as artérias, inclusive as artérias que levam sangue até as pernas. Segundo, outra revisão científica publicada no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que a beta-glucana da aveia reduz o pico de açúcar no sangue depois da refeição, porque ela forma um gel no intestino que deixa a digestão mais lenta e estável. E é aqui que as três coisas se encaixam. De que adianta o oxigênio chegar bem através da beterraba e a leucina do ovo dar o sinal de construção muscular se as artérias estão sendo prejudicadas por colesterol alto e picos de glicose todos os dias? A aveia é a que protege o encanamento, as artérias, para que o trabalho dos outros dois alimentos não seja desperdiçado. Agora, o detalhe que faz toda a diferença e que praticamente ninguém fala: a maioria das pessoas prepara o mingau de aveia só com água ou só com leite e come ele puro. Isso não está errado, mas está incompleto. O mingau vira realmente poderoso quando ele é usado como base para reunir os outros dois alimentos e não como um prato separado. Vou te passar a receita do mingau poderoso na prática. Primeiro, cozinhe meia xícara de aveia em flocos com água ou leite, em fogo baixo, mexendo, até formar o mingau. De 5 a 7 minutos,
sem pressa, porque o cozimento lento ajuda a soltar mais beta-glucana. Enquanto isso, mexa 1 ou 2 ovos como um ovo mexido cremoso, em fogo baixo com pouco sal. Rale uma beterraba pequena crua, ou bata um pedaço dela com um pouco de água para fazer um suco simples. Depois, misture o ovo mexido dentro do mingau ainda quente. Isso aumenta a quantidade de proteína e de leucina da refeição, sem precisar de suplemento. E tome o suco de beterraba ao lado, ou raspe a beterraba crua numa salada pequena de acompanhamento. Isso não é uma receita de restaurante chique. É simples, custa pouco, leva menos de 10 minutos e reúne numa única refeição o gatilho muscular do ovo, a circulação da beterraba e a proteção das artérias da aveia. 3 mecanismos diferentes, comprovados em estudos separados, trabalhando juntos na sua primeira refeição do dia. Eu quero te contar sobre a Dona Neide, uma senhora de 74 anos que começou a fazer exatamente isso. No início, ela contou que o maior desafio dela era subir os 9 degraus até o apartamento sem parar no meio para descansar. Ela não mudou a vida inteira de uma vez. Só trocou o café da manhã de pão com margarina por esse mingau, 3, 4 vezes por semana, e manteve uma caminhada curta que já fazia. Depois de algumas semanas, ela disse uma frase que eu não esqueço. Eu não sinto mais que as escadas venceram antes de mim. Pequenas mudanças, sustentadas com constância e apoiadas por alimentos com comprovação científica, isso é o que realmente muda a história de uma pessoa aos 70, 80 anos. Não é milagre. É ciência aplicada com carinho na cozinha de casa, e se esse vídeo já fez sentido para você até aqui, escreve nos comentários. Vou testar essa semana. Eu leio cada comentário e quero saber quem vai colocar isso em prática comigo. Então, recapitulando rapidinho. Ovo pela manhã, para dar o sinal de construção muscular, beterraba, crua ou em suco, para abrir a circulação até as pernas, e a base de tudo, o mingau de aveia, preparado do jeito certo, unindo os 3 numa refeição só. Isso não substitui acompanhamento médico, e cada corpo tem sua particularidade. Se você tem alguma condição de saúde, alergia ou usa medicação contínua, vale conversar com seu médico antes de mudar a rotina alimentar. Mas como base de conhecimento, você agora sabe mais sobre esse assunto do que a grande maioria das pessoas da sua idade. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal Fórmula da Saúde, porque toda semana eu trago um novo assunto assim, sempre com estudo, sempre com prática, pensado para quem quer envelhecer com força, com autonomia e com qualidade de vida. E antes de você ir, comenta aqui embaixo uma palavra só. Pernas fortes. Se você terminou esse vídeo decidido a colocar isso em prática. Eu quero ver essa palavra se repetindo várias vezes nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.